Hare Krishna, Haribol, Hare Krishna. Estamos ao vivo. Temos imagem e temos som. Para a nossa meditação transcendental, numa manhã linda, de sábado, dia 8 de fevereiro de 2025. Já entregamos aí o mês de janeiro, estamos sendo abençoados, né? Por Krishna. E agora, isso com o Rio de Janeiro. Também Rio Bhakti Center. Rio Bhakti Center Transcendental. E hoje, com muita honra, fui convidado para estar fazendo essa meditação com vocês, do último verso do capítulo 16, do Srimad Bhagavatam, canto 3, precisamente o verso de número 37. Jaya, reverências, ISKCON Rio de Janeiro, Anabela. Devagarinho as pessoas vão chegando, a live fica gravada. Srila Prabhupada, aqui, Jai. Nós vamos então cumprir aqui os nossas orações, né? As nossas gratitudes aos mestres espirituais, ao Senhor Krishna. Espero que a imagem e o som estejam muito legais aí para vocês. A primeira coisa que nós fazemos imediatamente é sermos gratos a Srila Prabhupada por todas essas bênçãos que ele nos outorgou, né? E uma das maneiras que os devotos têm de agradar a Srila Prabhupada, agradecer a Srila Prabhupada, dentre outras, sempre no início das aulas, nós lembramos dele com o mantra Jayarada Madhava. Jayarada Madhava Kunja Bihari Jayarada Madhava Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jayo Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari
Vrindavanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yashodanandana Braja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Yamuna Tira Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Radha Madhava Kunja Vihari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari Yashodanandana Raja Jana Ranjana Shodanandana Raja Jana Ranjana Yamuna Tira Vanachari Muna Tira Vanachari Muna Tira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Haribolo Hare Krishna. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Magyana Timirandasya Jnana Jana Chalakaya Chakshur Militandjena Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com archote do conhecimento. Por isso a ele eu ofereço as minhas mais humildes, sinceras e amorosas reverências. Ri Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Ó querido Krishna, amigo dos aflitos, fonte da criação, Senhor das Gopis, amante de Radharani,
ofereço minhas respeitosas, amorosas e humildes reverências. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Shuti Devi Pranamami Hari Priye. Ofereço meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra ouro derretido. Rainha de Vrindavana, filha do rei Vrishabhanu, muito querida pelo Senhor Krishna. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashatya Deshatarine Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine Namaste Guru Prestaya Hidrayananda Padasharaye Prabhupada Karuna Shakti Gita Shara Prasharine Narayanam Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasanta Todjayan Udiriyai. Antes de recitar Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à personalidade de Deus Narayana. A Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo. A mãe Saraswati, deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o autor. E por acréscimo de nosso Siksha Guru Paravyoma Dasa, também a Srila Prabhupada, o propagador. Nasta praeshu abradeshu nityam bhagavata sevaya bhagavati uttama shlok bhaktir bhavati naistiki. Assistindo então regularmente às aulas sobre Srimad Bhagavatam, prestando serviço a um devoto, tudo que é molesto ao coração é quase completamente destruído. E o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Muito obrigado, Lila Govinda Dasa. A Mary Krishna, reverências. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Marco Ferrari, bom dia. Anabela Oliveira. E aqui nosso ISKCON Rio de Janeiro. Sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos então iniciar a leitura do nosso texto de hoje. Muita auspiciosidade para esse verso de número 37, do capítulo 16, do canto 3 do Srimad Bhagavatam. Vishwasya yaha stiti layobhava heturadyo Yogeshwarair api duratyaya Yogamayaha Sheman Vidashyatisha No Bhagavanstriadishas Tatrasmadhyaya Vinrishena Kiyan Ihartaha. Sinônimos: Vishwasya, do universo. Yaha, quem? Stit, manutenção. Laya, destruição. Ubhava, criação. Hetuhu, a causa. Adyaha, a pessoa mais antiga.
Yoga Ishwarahai, pelos mestres do yoga, Api mesmo, Duratyaya, não pode ser facilmente compreendido. Yogamaya, sua potência, Yogamaya, sua potência, Yogamaya, Keshaman, bem. Vidashyati, fará, sará ele, narrar de nós. Bhagavan, a suprema personalidade de Deus. Tri Adisaha, o controlador dos três modos da natureza. Tatra Ali Asmadya, por nossa, Vinshina, deliberação. Kiyan, que, Iha, sobre assunto. Artaha, propósito. Tradução e comentários por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, que deu para ouvir o Jai daí, hein? Quem falou? Levanta a mãozinha aí. Meus queridos filhos, o Senhor é o controlador dos três modos da natureza. Ele é responsável pela criação, preservação, dissolução de todo o universo. Seu maravilhoso poder criativo Yogamaya não pode ser facilmente compreendido, nem mesmo pelos mestres do yoga. Essa pessoa mais antiga, a personalidade de Deus, virá pessoalmente em nosso socorro. A que propósito poderemos servir em favor dele, deliberando sobre este assunto? Comentários por sua divina graça, Srila Prabhupada. Se a suprema personalidade de Deus planeja algo, não devemos nos deixar perturbar por isso, mesmo que pareça ser um revés, segundo nossos cálculos. Por exemplo, às vezes observamos na história que um poderoso pregador foi morto, ou às vezes posto em dificuldade. Como exemplo, Haridasa Thakura, ou foi. Ele era um grande devoto, veio a este mundo material para cumprir a vontade do Senhor e pregava as suas glórias. No entanto, Haridasa foi punido pelas mãos do Kasi, foi surrado em 22 mercados. De forma semelhante, o Senhor Jesus Cristo também sofreu, foi crucificado, humilhado, morto, sepultado. Prahalada Maharaj passou por muitas e muitas tribulações na perseguição de seu próprio pai, Hiranyakashipu. Os Pandavas, que eram amigos diretos de Krishna, perderam o reino. A esposa deles foi insultada. Tiveram que se submeter a rigorosas tribulações. Ora, vendo todos esses reveses que afetam os devotos, não podemos nos deixar perturbar por eles. Devemos simplesmente entender que nesses casos deve haver sempre um plano da suprema personalidade de Deus. A conclusão do Srimad Bhagavatam é que o devoto nunca se deixa perturbar por tais reveses. Vou repetir. A conclusão do Srimad Bhagavatam é que um devoto ou uma devota, verdadeiros devotos e devotas, poderíamos dizer,
nunca se deixam perturbar pelos reveses da vida material. Até as condições adversas ele aceita como graça do Senhor. Aquele que continua a servir o Senhor Supremo, mesmo sobre as condições adversas, tem garantia de que voltará para ele, voltará para o Supremo, voltará para os planetas Vaikunthas. O Senhor Brahma garantiu então aos semideuses que não adiantava falar sobre a perturbadora situação de escuridão que estava ocorrendo, uma vez que, na verdade, aquilo tudo fora ordenado pelo próprio Senhor. Brahma sabia disso porque era um grande devoto. Para ele era possível entender o plano do Senhor. Com muita humildade, muitas reverências, com a leitura desse verso e desse comentário, encerram-se aqui os significados Bhaktivedanta do terceiro canto, 16º capítulo do Śrīmad Bhagavatam, intitulado Os Dois Porteiros de Vaikuntha, Jaya e Vijaya, são amaldiçoados pelos sábios. Om Magyana Dhimirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu fico nesse ponto, a gente às vezes está tão acostumado, né, assim, a ficar lendo os textos e os livros de Srila Prabhupada, mas sempre acontece isso comigo. Quando eu, por exemplo, leio aqui esse adendo, né, que foi feito, neste ponto encerram os significados Bhaktivedanta do terceiro canto. 16º capítulo do Śrīmad Bhagavatam. Eu fico imaginando, né, assim, quando o Srila Prabhupada terminava um capítulo, o sentimento de êxtase que brotava, né, do seu coração. Porque, na verdade, nós somos muito afortunados, porque, olha, só essa leitura do verso traduzido por ele. Porque muitas vezes a tradução do verso, se nós fôssemos fazer, mesmo com conhecimento linguístico, não é a mesma coisa. Não seria o mesmo verso. Porque Prabhupada, ele já traduzia com o filtro da Shakti divina, da presença do Senhor com ele naquelas madrugadas. Imagina que esse texto que nós acabamos de ler e o próprio livro Bhagavata, ele é a própria manifestação do Senhor para nós. E não porque é um livro, porque muitas pessoas podem editar esse livro e mesmo assim ele não vai ser o Senhor para nós, mas ele é o Senhor para nós porque ele veio trazido pelas mãos de um devoto do Senhor. Então o Senhor, muito bondosamente, misericordiosamente, outorga a nós essa misericórdia para que possamos desfrutar desses significados Bhaktivedantas. Como todos nós estamos acompanhando nas aulas do ISKCON Rio de Janeiro, esse capítulo 16 tratou dos dois porteiros de Vaikuntha, Jaya e Vijaya, que foram amaldiçoados pelos sábios, foram amaldiçoados pelos 4 Kumaras. Os 4 Kumaras viajavam pelo universo e resolveram fazer uma visita para o Senhor Krishna e se depararam ali com aquele título Barrados no Baile, oh, oh.
E ali aconteceu uma história na portaria, na entrada do Palácio Real de Shri Krishna. Então, nós acompanhamos os versos até o 37 e tudo foi acontecendo. Então, o Jaya e Vijaya ficaram ali indignados porque eram 4 pessoas em forma de crianças, eles não usavam roupas, estavam nus, e eles foram simplesmente barrados, mas os 4 Kumaras eram personalidades muito avançadas e poderosas e amaldiçoaram esses 2 porteiros, como nós já vimos, minuciosamente, por isso eu estou passando assim, en passant, não sei nem se é assim que fala, mas eu tentei ser chique agora. Estamos passando assim só com uma pequena pincelada, mas o importante é nos situarmos assim neste momento que o final do capítulo nos traz, que foi após a chegada de Krishna. Krishna foi ter com os porteiros, foi ter com os 4 Kumaras e participou ali como protagonista dessa história. E já no verso 31, o próprio Senhor garante a esses 2 habitantes de Vaikunta, Jaya e Vijaya, que embora não fosse o caso de anular a maldição, mas que eles seriam limpos do pecado de terem desobedecido aos brahmanas mirins, e que num espaço de tempo bem curto eles estariam regressando a ele. Então o próprio Senhor diz para eles assim: dentro de pouco tempo regressareis a mim. E após falar desse modo à porta de Vaikunta, o Senhor então sai dessa cena e retorna à sua morada. A morada dele, que tem muitos aeroplanos celestiais, riquezas, esplendores, que tudo superam neste universo. É o verso 32 fala isso. E já no 33, porém, aqueles 2 porteiros, os melhores dos semideuses, tendo sua beleza e brilho, apagando pela maldição dos 4 Kumaras, ficaram então taciturnos e caíram de Vaikunta à morada do Senhor. Qual era a maldição? Eles então seriam introduzidos no ventre de Diti e nasceriam como 2 irmãos asuras na terra. Nós já sabemos quem seriam eles e quem foram eles: Hiranyakasha e Hiranyakashipu. E o verso 34 então vai nos situando e diz assim: à medida que Jaya e Vijaya caíam da morada do Senhor, um rugido de desapontamento surgiu de todos os semideuses que estavam sentados em seus esplêndidos aeroplanos. O Senhor Brahma então continua dizendo: aqueles 2 porteiros principais da personalidade de Deus entraram agora no ventre de Diti e foram cobertos pelo poderoso sêmen de Kashyapa Muni. Acontece que nós também estudamos que essa concepção não foi realizada de uma forma auspiciosa,
porque Dite estava tomada de um sentimento de inveja por não estar grávida, e todas as outras esposas já estavam grávidas, então ela exige de seu esposo Kashyapa Muni que tivesse relação com ela naquele momento que era inauspicioso, era penumbra, o final da tarde, o sol se pondo, e ali a presença de vários espíritos da morte estavam passando, amparados e guiados pelo Senhor Shiva. E Kashyapa Muni fez o possível para alertar sua esposa Diti que não era o momento deles conceberem filhos, porque, segundo os Vedas e a tradição, não era um momento específico, não era um momento auspicioso para trazer almas liberadas. Então, ao serem gerados os gêmeos asuras, demoníacos, ele estava reduzindo o poder dos semideuses, e os semideuses estavam, contudo, perturbados. Mas qual era a dica? Qual era o entendimento necessário para aqueles que estavam vivendo essa cena e estavam aflitos? Calma. Tudo o que Krishna faz é bom. Nada está fora do controle daquele que é o controlador supremo. Não está em meu poder um remédio para isso, disse o Senhor Brahma. Pois o próprio Senhor desejou que isso acontecesse dessa forma. Aqui nós já vamos entrando na mente do verso de hoje, a mente de devotos rendidos e a mente daqueles que estão simplesmente ainda confusos, tentando pautar, tentando estabelecer, tentando organizar a espiritualidade e a sua própria vida. Eu estou falando de devotos. E a sua própria vida espiritual, segundo os seus preceitos, os seus conhecimentos, segundo os seus próprios entendimentos. Não dá para você moldar o desejo, a vontade, o poder, a glória do Senhor Supremo no seu gabarito, no meu gabarito. Por isso, nós falamos, pregamos e tentamos viver e sabemos que é o cerne da questão, a chance, a salvação da nossa existência, a rendição total. O que o Senhor Krishna fala para Arjuna em Bhagavad Gita 18:66. Abandone todas as formas, todos os processos e simplesmente renda-se a mim. Claro, o Senhor Krishna misericordiosamente no Bhagavad Gita, durante 17 capítulos, ele conta a história, ele explica, ele desenha, ele acolhe, ele ajuda Arjuna a estar pleno na sua presença, não só de conhecimento, como de fé, para que ele tome esse passo de se render completamente ao Senhor. E aqui nós estamos então vendo que
Jaya e Vijaya por receberem a maldição, depois terem deliberado com o próprio Senhor Krishna, a deusa da fortuna, inclusive Lakshmi estava junto com ele, e terem recebido esse darshan, os próprios 4 Kumaras que deram essa maldição, ao verem que o Senhor Krishna veio ali saber o que estava acontecendo e como ele tratou com respeito, com carinho, os seus devotos que estavam sendo amaldiçoados, eles até queriam retirar a maldição. Porque tudo não fazia mais sentido. Assim é mesmo com as nossas vidas. Imagina, às vezes estamos tão aflitos com tantas coisas que consideramos grandiosas, mas quando estamos na presença do Senhor, quando encontramos um devoto puro do Senhor em nossas vidas, ora, todo aquele dramalhão mexicano vai por água abaixo. Você tem que esquecer tudo, você tem que largar tudo. Você tem que simplesmente, respirar fundo. E saber que você está no caminho certo. Que tudo que Krishna faz é bom. E tomar cuidado em aprender qual é a sua parte. Qual é o seu negócio? O que você tem que fazer a partir de agora? Ah, não, mas eu vou fazer cursos, eu vou estudar, eu vou aprender, eu vou solidificar a minha fé. Quando eu chegar num estágio apropriado, eu me rendo. Não, está errado. Renda-se primeiro, porque senão você não vai alcançar. Imagina a força da energia ilusória do Senhor é muito forte. O próprio verso de hoje fala isso. O maravilhoso poder criativo dele, Yoga Maya, não pode ser facilmente compreendido nem pelos mestres do yoga. Mas a pessoa mais antiga, a personalidade de Deus, virá pessoalmente em nosso socorro. Na nossa era nós tivemos Shri Chaitanya Mahaprabhu cumprindo essa profecia. A pessoa mais antiga, a personalidade de Deus veio pessoalmente em nosso socorro. Ah, mas é uma história, 500 anos atrás, é muito longe. Srila Prabhupada veio também com o poder de um Shakti Aveshavatara e veio trazer a pessoa suprema para nós. E a pergunta é: a que propósito poderemos servir em favor dele? Meditando, deliberando, conhecendo sobre este assunto. Chegou a sua hora, chegou o seu momento, chegou a hora da sua e da minha decisão. Se a pessoa suprema planeja algo, não devemos perturbar a nossa mente com isso, simplesmente acreditamos na sua graça e seguimos em frente. Bhagavad Gita 16, 1 a 3, ela nos diz sobre como é o devoto e como são os asuras. Então ali, eu achei importante a gente meditar um pouco sobre isso, porque nós estamos ali naquele diálogo, naquela cena, sabe, naquele teatro celestial. E os semideuses estavam perturbados, porque 2 devotos da mais alta capacidade, gabarito, elevação espiritual, Jaya e Vijaya, estavam caindo para o mundo material com a missão de serem demônios na Terra. E tudo começou a ficar então perturbado, o poder deles foi sendo diminuído, houve treva.
Mas não podemos nos esquecer que destemor, purificação da própria existência, cultivo de conhecimento espiritual, caridade, autocontrole, execução de sacrifício, estudo dos Vedas, austeridade, simplicidade, não violência, veracidade, estarmos livres da ira, sermos renunciados, tranquilos, não achar defeitos nas pessoas, ter compaixão com as entidades vivas, não ser cobiçoso, ser gentil, modesto, determinação firme, ter vigor, clemência, fortaleza, limpeza, não ser invejoso. Qualidades transcendentais de homens e mulheres piedosos que têm natureza divina. Natureza demoníaca são aquelas pessoas que possuem orgulho, arrogância, presunção, ira, rispidez, ignorância. Qualidades transcendentais conduzem à liberação, ao passo que as qualidades demoníacas levam ao cativeiro. Dois devotos que eram cheios de qualidades auspiciosas e que ocupavam cargos de extrema importância no mundo espiritual. Próximos ali, coladinhos no Senhor, mas pelo orgulho, pela arrogância, pela presunção. Olha, o verso fala exatamente isso. Orgulhosos de serem os porteiros de Vaikunta, pela arrogância com que trataram os 4 Kumaras, pela presunção de que eles não eram dignos de estar na presença do Senhor, os trataram com ignorância e rispidez. Na sequência certinho do verso 4, lá do Bhagavad Gita 16. O que aconteceu? O que aconteceu é que, por estarem agindo com qualidades demoníacas, eles mereceram esse castigo. Claro, todos nós sabemos, Krishna tem sempre um plano muito auspicioso em todas as coisas. Ah, mas Krishna queria também curtir um lance de luta com devotos na terra, então ele precisava matar 2 demônios, matar demônios que eram devotos, então Jaya e Vijaya foram manipulados, escolhidos, não interessa, o exemplo aqui é outro. O exemplo é, você pode estar num cargo, você pode estar num patamar, você pode estar realmente numa posição de um devoto muito avançado, mas não vacile, porque em alguns instantes, dependendo da sua atitude em tratar outros devotos e outras devotas e outras entidades vivas, você pode colocar tudo por água abaixo. Tudo pode cair por água abaixo. Em nosso texto de hoje, no comentário de Sua Divina Graça, Srila Prabhupada, ele diz: se a Suprema Personalidade de Deus planeja algo, não devemos nos deixar perturbar por isso, mesmo que pareça ser algo tenebroso, segundo os nossos cálculos. Bhagavad Gita, canto 10, capítulo 1, verso 50, entre outras frases, está escrito: Gatir datur duratyaya. Duratyaya. Muito difícil de entender, diz Prabhupada. Precisamente o pedaço do verso que nos interessa diz sobre Vasudeva, que queria salvar a vida de Devaki, prometendo entregar seus filhos a Kansa. Vocês conhecem essa passagem.
Kansa queria matar Devaki. Devaki, esposa de Vasudeva, seria mãe de Krishna. Então, Vasudeva engana, negocia com Kansa e fala: não, fica tranquilo, se seu medo é que meus filhos, os filhos de Devaki, possam te matar, não mate Devaki. Eu entrego os filhos a você e você mata eles e pronto. Ninguém vai te fazer mal. No futuro, pensava ele, quem sabe Kansa morre. Ou talvez eu não gere nenhum filho. Sempre há uma esperança. Mesmo que nasça um filho e eu o entregue a Kansa, Kansa poderá morrer em suas mãos. Pois através da providência, tudo pode acontecer. Olha a mente de um devoto puro. Imagina, você sai do seu casamento e aí vem o rei e fala: vou matar a sua esposa porque eu recebi a inteligência do palácio está me avisando que do ventre de sua esposa haverá na terra um rei que me destronará e que me matará, então eu vou matar a sua esposa. Não há desespero para o devoto. O que Krishna quer com essa situação? Simplesmente eu me rendo ao Senhor e faço aquilo que é da vontade de Krishna. Por quê? Porque é muito difícil entender as coisas como são determinadas pela providência. É exatamente isso que está escrito nesse verso do Bhagavad Gita, Gatir Datur Duratyaya. Prabhupada, então, no comentário escreve isso, muito difícil entender como as coisas são determinadas pela providência. E o nosso papel não é entender as determinações da providência divina. O nosso papel de rendidos, de devotos, de servos é simplesmente aceitar. Ou exatamente o que o mundo fala ao contrário. Não, você não pode aceitar nada sem você entender. Primeiro você tem que compreender o motivo e o interesse pessoal seu sobre determinado fato. Aí você decide se você vai obedecer ou não. Não, não é nada disso. Vasudeva decidiu que prometeria entregar seus filhos na mão de Kansa para salvar Devaki do perigo da morte iminente. Por exemplo, continua Prabhupada nos explicando, já no nosso verso de hoje. Um poderoso pregador foi morto, posto em dificuldade. Olha, Haridas Thakura. Haridas Thakura, ele foi humilhado, punido pelas mãos do Kasi em 22 mercados. Ele fez uma verdadeira via sacra. Eu gosto muito da comparação, né, do caminho de Haridasa como devoto puro e de Jesus Cristo sendo preso pelos soldados romanos e levado à praça pública para também sofrer a mesma humilhação que Haridasa sofreu. E também Haridasa teve a sua via sacra nos mercados, e também Cristo teve a sua via crucis, né? Todos que são católicos aí e cristãos conhecem a via sacra, não é? Os 7 passos da cruz, as 7 palavras, e todo o processo, né, de Jesus caminhando, sendo humilhado, carregando sua cruz, nu, sangrando, com coroa de espinho, chicotada. Haridasa em cada mercado apanhava, porque a ordem era que ele deveria ser morto. A ordem de Jesus Cristo é que ele deveria ser morto, mas antes de morrer, teria que ser exposto a todas as pessoas e teria que serem humilhados, e os dois sofreram iguais cenas, até que
no auge dessas duas histórias, de tamanha devoção, Haridasa Thakura, ele clama ao Senhor em favor dos soldados do Kazi que tinham por obrigação matá-lo. Ele diz assim: Senhor, por favor, não infrinja sobre eles essa pena, essa ofensa. Porque, claro, eles estavam ofendendo a Deus, batendo e humilhando num devoto puro dele. E o que Jesus falou do alto da sua cruz? Senhor, tem piedade destes soldados, porque eles estão na ignorância. Eles não sabem o que fazem. Olha o testemunho igualmente dos dois. Estou só fazendo um adendo aqui, porque eu gosto muito de estudar esses paralelos bíblicos e védicos. E aí a história não acaba aí não, porque os dois falam assim, pedem, oram para a misericórdia do Senhor pelos seus algozes. É claro, porque na verdade Cristo não estava sendo morto e crucificado pelos soldados, mas pela autoridade romana. E Haridasa também não estava sendo. Então, eles estiveram ainda no auge da agonia, a misericórdia dentro dos seus corações. Ó, Deus, esses aqui não. Se quiser, pega o outro, que é ruim, mas esses não, eles estão cumprindo ordem. E aí, quando Haridasa morre, ou finge que morre, até por misericórdia dos soldados, porque se eles não conseguissem cumprir a sua determinação, eles seriam mortos também. Ele é jogado num rio. Assim como Cristo é jogado nas profundezas da morte, e fica por ali submerso 3 dias, e atravessa o rio, para que na outra margem ele renascesse, ressurgisse, ressuscitasse. Haridas Thakura é a mesma coisa, ele é jogado nas profundezas da água, mas lá na outra margem ele sai vivo andando. É a cena da ressurreição, é igualzinho, é poético, é lindo. É muito bom saber que Deus está falando a mesma coisa para várias gerações, tempo, local e circunstância. Mas tudo bem, depois desse pequeno à parte, nós temos que saber que muitos devotos passaram por grandes tribulações. E aí Prabhupada fala de Prahlada Maharaj, que era realmente humilhado pelo seu pai, o demônio Hiranyakashipu. Os Pandavas, poxa, perderam o reino, a esposa foi insultada. Vendo todos esses reveses que afetam os devotos, não devemos deixar nos perturbar por isso. Devemos simplesmente entender que nesses casos sempre há um plano da Suprema Personalidade. Olha como o Prabhupada é maravilhoso. E aí ele vem do nada ou do tudo e nos traz uma frase mágica que muda a vida do devoto e da devota e que faz com que nós possamos crescer sobremaneira. A conclusão do Bhagavatam. Olha, o Bhagavatam já é o sumo bono. A conclusão do livro Bhagavata. Ou seja, a vontade de Deus na sua plenitude. Prabhupada, 2 pontos. É que você, querido devota, é que você, querida devota, nunca se deixe perturbar pelos reveses da vida material. Até em condições muito adversas, aceite como graça do Senhor. Aquele que continuar servindo ao Senhor, mesmo estando passando
por uma grande fornalha, terá uma garantia, terá uma profecia, terá uma misericórdia, qual seja, voltará para mim, voltará para os planetas Vaikuntas. O Senhor Brahma, então, ali garantindo para os semideuses que não adiantava mais ficar falando sobre a situação, chega de murmuração, disse o Senhor Brahma, para, vamos, chega com essa fofoca, tá, pecaram, amaldiçoaram, foram amaldiçoados. O Senhor Krishna nos absolveu? Não. Vão virar demônio? Vão. Estão caindo? Estão. O mundo está ficando em trevas? Tá. O seu poder está diminuindo? Levanta e anda. Levanta a sua cabeça. Situação perturbadora de escuridão estava ocorrendo, mas aquilo tinha sido concordemente ordenado pelo Senhor Supremo. Brahma sabia disso, por quê? Porque ele era um grande devoto, para ele era possível entender o plano do Senhor. E aqui vem a dica de hoje, presta muito bem atenção. O Senhor Brahma era um super devoto. Ele não precisava de colinho, não. O problema nosso é porque somos devotos e devotas babies. Sabe? O que é um devoto baby? Devoto baby é aquele que tudo causa birra, choro, dengo. Que temos que ficar sendo paparicado. Não, calma, vai dar certo. Não, vai, levanta um pouquinho. Não, faz mais um pouquinho de serviço devocional. Não, canta mais uma voltinha de japa. Temos que receber uma educação Vaishnava de nossos pais, de nossos ancestrais, do Parampara, dos acharyas anteriores, raiz. Não tem essa de educação moderninha, não. Faz o que você quer, porque o papai está sempre aqui para te proteger. A lei de Deus é implacável. Karma. Somos cheios de desejos, queremos explicações, procrastinamos nossos deveres e nossa devoção é fraca e a rendição inexiste. O salmista fala da confiança em Deus no Salmo de número 37, na Bíblia Sagrada. Ele fala assim poeticamente: confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do seu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. O que significa isso? Rendição completa. Olha, entrega o meu caminho. Confio no Senhor, está escrito nas palavras de Arjuna, no 1866 do Bhagavad Gita. Agora eu entendi, agora eu me rendo completamente. Tudo que eu fizer a partir de agora vai ser segundo a sua vontade. Descansa no Senhor, espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, do homem que executa astutos intentos. Abandona a ira, abandona o furor, não fique indignado. De forma alguma, faça o mal. Os mansos herdarão a terra, se deleitarão de abundância de paz. Temos que ter rendição total, porque o Senhor Brahma explicou. Ele estava dando uma aula, ele estava ministrando aos seus filhos, aos semideuses que estavam ali, chororosos. E ele ia lá, então, a aula de hoje, Gatir Datur Daratyaya. É muito difícil entender as coisas que são determinadas pela providência. Mas lógico, ele era super devoto. Ó, é só você olhar no seu nascimento. Ele já veio pronto, ele já era
avançado, e a posição de um devoto avançado é essa. Agora o que eu estou fazendo? Eu não sei o que tem aqui, eu não estou vendo nada, está numa escuridão tremenda. Qual é a minha função? O que eu estou fazendo? Ele simplesmente escutou tapas e meditou por 1000 anos. Precisou simplesmente uma palavra, precisou uma explicação. Você sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida, faça. Seu exemplo. O de Brahma, por ser alma redita, muito puro, simplesmente confiou no processo. Não ficou com medinho, não chorou. Não acordou à noite gritando, mamãe, mamãe. Tô vendo bicho no quarto. Não. Ouviu tapas e aguardou com confiança no Senhor. Depois, tudo entrou no seu caminho. Porque tudo que Krishna faz é bom. E todas as coisas estão sob o controle auspicioso dele. Independente de situações adversas, confie e sirva. Continue confiando e continue servindo. Ó, tem um verso da Bíblia que eu não pude deixar de trazer para vocês, porque é um dos que eu mais amo e que me ajudou muito na minha vida e na minha compreensão como devoto de Deus. Tempos de calamidade, o povo sofrendo, fome, guerra. E o profeta Abacuque, capítulo 3, verso 17, ele diz assim: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que os campos não produzam mais mandimento, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, que não haja mais gado no curral, todavia eu me alegrarei no Senhor, eu exultarei no Deus da minha salvação. Olha só que coisa linda. Porque aqui nesse poema, nesse verso poemístico, imagina que era tudo que eles tinham de melhor na vida. Era a própria vida deles dizendo assim, olha, não tem nada na sua vida que está dando certo. Não tem figo, não tem uva, não tem azeitona, não tem grãos, as suas ovelhas foram arrebatadas, não tem mais vaquinha no seu curral. Todavia, se alegre no Senhor, se alegre e se exulte no Deus, porque Ele é o Deus da sua salvação. Não é exatamente isso que Prabhupada falou? Independente das situações adversas, continue confiando. Você só confia em quem você admira. E continue servindo ao Deus da sua salvação. Por quê? Porque se você for assim, você vai ser um devoto puro. Você vai estar prestando serviço devocional amoroso ao Senhor. E o que o Senhor fala no Bhagavad Gita, capítulo 7, se não me engano, verso 15 ou 17, ele diz assim: aqueles que estão no meu conhecimento, que sempre estão ocupados no meu serviço devocional, esses são os mais legais, os mais puros, e eu estou com eles dentro do meu coração. Por quê? Porque como eu sou muito querido para eles, e eles são muito queridos para mim também. Ou seja, tem uma relação de amorosidade, de auspiciosidade, de carinho. Então o que você está preocupado? O que está acontecendo no mundo? Guerra, fome, destruição, praga, pandemia.
Nada, nada poderá te afastar do amor de Deus. Eu acho que tem até um hino bonito que fala sobre isso. Nem a morte, nem a vida. Nada poderá me afastar do amor de Deus. É um verso bíblico muito lindo também. Nem o presente. Deixa eu ler para vocês. É muito bonito. Eu acho que é muito auspicioso. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principado, nem coisas presentes, nem futuras, nem potestades, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá me separar do amor de Deus. Nada pode abalar a nossa fé. É isso que o Sr. Brahma está... Essa aula que ele deu para os semideuses. E é isso que eu queria falar para vocês. Seja um devoto puro do Senhor. Seja uma devota pura do Senhor. Simplesmente renda-se a Ele e abandone todos os outros processos. Confia nele e... Não temas. Eu sou contigo. Livre de todas as contaminações dos desejos materiais, o aflito, o inquisitivo que não tem dinheiro, o buscador de conhecimento supremo, podem se tornar devotos puros. Você tem que se encaixar em qualquer um desses. Mas dentre eles, aquele que me conhece como verdade absoluta e que se livrou dos desejos materiais, esse realmente é um devoto puro. E por quê? Finalizando agora, devemos nos tornar devotos e devotas puros. Sempre nós recorremos a Srila Prabhupada, que nos trouxe através de Rupa Goswami no Néctar da Devoção. Porque quando Srila Kapila Deva instrui sua mãe com as características desse serviço devocional puro, ele diz assim: minha querida mamãe, aqueles que são meus devotos, que não têm nenhum desejo e que não querem obter serviços materiais, nem especular filosoficamente, as suas mentes estão ocupadas em meu serviço e eles nem me pedem mais nada. Eles são devotos que não são devotos cheios de mimimi. Nem sequer os 5 tipos de liberação eles desejam. Eles só querem ficar perto de mim. A verdadeira posição, então, nossa, está definida nas características primárias do serviço devocional, que ele descreve. Srila Rupa Goswami descreve no Néctar da Devoção. Quer dizer, Prabhupada nos descreve com palavras de Rupa Goswami. E aqui só lembrando, porque eu sei que todos sabem, porque eu já falei várias vezes, inclusive em outras aulas, que a gente tem que imprimir essas características do serviço devocional e pregar na geladeira. No meu caso, eu ponho na porta da geladeira, porque a geladeira é um dos lugares que eu mais frequento na casa. Não é se você está mais avançado, você prega ali do lado do seu altar, não é? Do lado de um quadro de Krishna, que você olha o dia inteiro. Eu, infelizmente, ainda tenho apego... Brincadeira, gente, pelo amor de Deus. Quais são eles? O serviço devocional puro traz alívio imediato para todos os tipos de aflição material. Ou seja, tudo que nós estudamos nesse dia de hoje. Ora, está dando uma situação inauspiciosa, inesperada, estou sofrendo.
Vai tomar Rivotril nada, minha filha. Vai tomar Rivotril nada, meu filho. Porque o alívio imediato para o tipo de aflição que você está sentindo se chama serviço devocional. Pega uma receita lá com o mestre espiritual e começa a tomar. Esse serviço devocional puro, ele começa a abrir perspectivas favoráveis na nossa vida. Esse serviço devocional puro nos coloca automaticamente em prazer transcendental. O serviço devocional puro é raramente alcançado. Esforça-te, que eu te ajudo, disse o Senhor. O serviço devocional puro é ridicularizado. Aliás, ele ridiculariza até a concepção de liberação. Ah, porque eu vou entrar, vou fazer, vou meditar, vou ser um yogi e vou atingir o nirvana. Não vai não. Vai prestar serviço devocional puro. Porque ele é o único meio de se atrair Krishna. Então vamos lá. Traz alívio imediato para todos os tipos de aflição. É o começo das perspectivas favoráveis. Nos coloca automaticamente em prazer transcendental. Ele é difícil de ser alcançado? Sim, mas Prabhupada nos tornou fácil. Segue o barco, cola nos devotos. Prática de sadhana diária. Aqueles do serviço devocional puro ridicularizam a concepção de liberação e é o único meio para se atrair Krishna, então acabou. Krishna é o todo atrativo, mas o serviço devocional puro atrai ele. E o que significa que o serviço devocional puro é transcendentalmente mais forte até do que Krishna. Entendeu? Krishna é o todo atrativo. O serviço devocional puro atrai o todo atrativo. O serviço devocional puro é mais forte do que Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama Hare. Eu vou ficando por aqui porque deu o horário e depois meus Sikshas Gurus, orientadores que administram esse belíssimo canal de pregação todos os dias às 8 horas da manhã, aqui na ISKCON Rio de Janeiro, vão puxar a minha orelha. Mas eu acho que já falamos bastante e com muita humildade, eu me coloco à disposição de vocês sempre, com o meu coração muito grato a todos os devotos e devotas, a Srila Prabhupada, meu mestre espiritual, a nossa querida ISKCON, porque sem vocês nada disso estaria acontecendo na minha vida. Então vamos lá. Anabela Oliveira, Hare Krishna, Jai Prabhu Reverências, ISKCON Rio de Janeiro. Marco Ferrari, Jai Srila Prabhupada, grande Sanatana Dharma. Amanhã tem Harinama, misericórdia, hein? Ai, ai. Calma. Logo estarei aí com vocês. Merry Krishna, parece Merry Christmas, né? De Feliz Natal. Reverências Prabhu Sanatana, todas as glórias a Srila Prabhupada. Bom dia aos Vaishnavas. Lila Govinda, Jai Srila Prabhupada. O Marco disse, sim, é isso. O conhecimento acerca de Deus e sobre o serviço devocional amoroso a Ele não está sujeito à ação do tempo mundano. Esse conhecimento é sempre fresco, atual, necessário, e aí eu vou acrescentando maravilhoso, cheio de auspiciosidade, e é isso mesmo. Matras Parsas tu canteia, Bhagavad Gita 2.14. Felicidade e aflição surgem da percepção sensorial. Temos que aprender a tolerá-la. O verdadeiro sábio, ele não se aflige nem pelos vivos, nem pelos mortos. Bem-aventurados os puros de coração,
porque eles verão a Deus. Sim, Lila Govinda Dasa. Lindo esse versículo também. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu arrombou os portões da misericórdia. Maravilhoso esses comentários. Ah, é, Jaya Prabhu, não tem tempo para encerrar. Muito obrigado, gratidão. Muito obrigado eu pela oportunidade, né, de estar aqui aprendendo, porque eu fico tão feliz quando eu sou convidado para fazer uma palestra, porque na verdade eu não sou capacitado para tal. Aí eu me esforço e aí eu começo a ouvir vocês. Aí eu escuto as aulas passadas, aulas futuras e vejo que Prabhupada escreveu e aí essa coisa flui. E eu gostaria de estar 24 horas aqui imerso nesse serviço devocional. Não tem nada que me tira mais assim a paz do que perceber que às vezes eu ainda tenho que fazer coisas. Mesmo que eu faça com pensamento em Krishna, mas que não são assim, serviço devocional verdadeiro, sabe? Não quero fazer mais nada nessa vida, a não ser ficar na presença do Senhor e prestar serviço para Ele, nem que seja lavando latrina. Mary Krishna, obrigado Prabhu Sanatana Dharma, todas as glórias a Srila Prabhupada. Sim, muito obrigado a ISKCON, Rio de Janeiro. É isso então, meus queridos devotos, minhas queridas devotas. Tão bom estar com vocês, né? É um momento assim de... É um mágico, né? Porque imagina, eu estou aqui praticamente sozinho em Campinas, né? Tem um devotinho que a gente se encontra de vez em quando, que é o Yado Priya. Mas esse poder místico, né, da tecnologia nos põe juntos em associação benéfica. Então vamos encerrando com a graça de Deus. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada aqui, Jai. Todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna, todas as glórias aos devotos reunidos. Hare Krishna, todas as glórias aos devotos e devotas reunidos. Haribo, Hare Krishna.